Fala galera, eu sou o Dix e hoje é o primeiro vídeo que eu vou gravar programando, né? Tô aprendendo, tô cursando na EBAC, um curso de engenharia de front-end, primeiramente, depois eu vou iniciar o back-end. E eu acho que eu cheguei num ponto legal que eu já consigo gravar, codar um pouquinho com vocês. Então, hoje eu vou gravar um desafio que é mais uma lição de casa que a EBAC passou para nós para a finalização do módulo de funções no JavaScript. O desafio é criar um jogo de adivinhação de números, onde o usuário vai digitar um número, o sistema ele vai gerar um número aleatório de 1 a 100 e esse número o sistema vai sempre mostrando para o usuário se o chute dele foi próximo, se o número é maior, é menor. Então, vamos codar junto? Vamos tentar? Então, bora para o vídeo. Galera, se inscreve no canal, deixa o like, é importante para mim. Estou começando agora e conto com vocês. Tamo junto. Já estou com o meu VS Code aberto aqui. Estou com uma tela de live service aqui aberta também. É aqui que a gente vai ver em tempo real nosso código, nosso programinha, nosso site se formando, né? Eu vou abrir a janela da EBAC aqui e vou mostrar para vocês o que foi pedido para nós. Então tá aqui. Vamos lá. Nessa tarefa você irá desenvolver um jogo de adivinhação de números em JavaScript. O jogo irá gerar um número aleatório entre 1 a 100 e o jogador terá que adivinhar qual é esse número. O jogo dará dicas ao jogador dizendo se o número chutado é maior ou menor que o número secreto. O jogo termina quando o jogador acertar o número ou quando ele atingir o número máximo de tentativas. Requisitos: criar uma estrutura HTML. A gente vai criar um arquivo HTML com a seguinte estrutura: um título para o jogo, exemplo, jogo de adivinhação, uma mensagem inicial explicando como o jogo funciona, um campo de input para o jogador inserir seu palpite, um botão com o texto chutar, uma tag de parágrafo para exibir as mensagens do jogo, dicas, resultado, etc. E uma tag de parágrafo para exibir o número de tentativas restantes. Então, beleza, vamos começar por aqui. Estrutura do HTML, certo? Eu vou copiar, vou abrir meu arquivo HTML aqui em cima e vou comentar aqui, certo? Não quer comentar? Então tá bom. Vamos comentar aqui no script. Aqui eu sei que funciona. Como eu disse, galera, eu tô aprendendo ainda, tá? Então, não liguem pros erros, não. Beleza. Vamos lá. Um título para o jogo. Jogo de adivinhação. Então, o título vai ser aqui. Jogo de adivinhação. Certo? Deixa eu desativar aqui o Copilot, porque eu quero tentar fazer sozinho. Com o Copilot fica fácil. E não é o que a gente quer. O desafio é isso. Então, vamos lá. Bora e vamos criar uma main para ser a nosso princípio ali do código. E vamos começar com um cabeçalho, jogo de adivinhação, certo? O que mais que ele pediu aqui? O título para o jogo, jogo de adivinhação, certo? Uma mensagem inicial explicando como o jogo funciona. Essa mensagem depois a gente vai colocar no JavaScript, em forma de alert. A gente pode colocar já, por aí. Deixa eu já jogar o script aqui, script CRC, script JS. Já linkamos nosso arquivo JavaScript aqui no HTML. Certo? Fechar esse trem aqui. E assim que o jogo começar, a gente já vai escrever. Vamos lá. Bem-vindos ao jogo de adivinhação. O jogo irá pensar em um número de 0 a 100 e o usuário deve
acertar o número com chutes. O jogo irá dizer a proximidade do seu chute. Boa sorte. Certo? Bem-vindo ao jogo de adivinhação. Beleza. Então, o alerta tá aqui. Comando alerta de JavaScript serve para isso. Grande aqui, não queria que ficasse assim, mas tá bom. Então, deixa o alerta aqui. Vamos voltar para o index. O campo de input para o jogador inserir seu palpite. Beleza. Deixa eu colocar um parágrafo aqui. Ok. Agora vamos criar a label para a ID dessa label aqui. Vou colocar um ID porque depois no JavaScript eu vou conseguir identificar esse ID e vai ficar melhor. Vou colocar como chute, o input number de chute e o placeholder. Digite seu palpite. Beleza. O jogo será com o número de 0 a 100. Boa sorte. Digite seu palpite. Agora vamos criar um button. O botão por enquanto eu não vou colocar nenhum ID. Só com o nome de chute, certo? Abaixo do botão vamos colocar um parágrafo. Porque é exibir as mensagens do jogo. Dica, resultado e etc. Eu vou escrever aqui dicas, resultado e etc. Esse parágrafo vai ter que ter um ID. Porque depois a gente vai criar uma função que vai mexer com o texto desse parágrafo. Então é bom ele ter um ID porque ele vai ser mais fácil de ser identificável, beleza? Vamos lá, um ID dicas. E outro parágrafo, o número de tentativas restantes. Esse ID aqui vai ser tentativas. Tentativas restantes. Vamos colocar 0, que depois ele vai atualizar também. Certo? Então é isso, dicas, resultados, etc. Tentativas restantes. Na verdade, a gente não precisa nem colocar nada aqui. Ele vai ficar em branco. Porque depois ele vai aparecer na tela de qualquer forma. Então, beleza. A estrutura HTML está pronta. É isso aqui. Simples. Certo? Então, agora vamos pro JavaScript. Bom, galera, iniciando aqui, continuando. Aqui no nosso arquivo HTML, a gente vai linkar o link do CSS. Deixa eu já criar um arquivo aqui, style CSS. E aqui já linkamos ele. Beleza. Beleza. Vamos lá. Eu vi que eu posso tirar esse main. Ele não vai ser necessário. Apenas com a body já vai funcionar. Só que a gente vai ter que criar um container. Para que ele fique um quadradinho mais bonitinho depois. Vou explicar para vocês. Então a gente vai criar aqui uma div. A div ela não precisa fechar aqui. A div ela vai fechar no final do body. Ela vai fechar aqui. Essa div tem que ter uma classe. É o poder do container, né? Então, classe container. Show? H1 adivinhação. Esse parágrafo aqui também pode ter uma classe. Vamos chamar ele de instruções. Só que não pode usar direto, tem que ser instruções. Essa classe aqui, galera, é para depois a gente fazer
formatação de todo o visual do site pelo CSS, beleza? Vamos ver, certo? Se a gente quiser editar tudo separado no CSS, a gente precisa disso. Então, aqui eu vou criar outra div. Essa div não precisa fechar. Já estou fechando lá embaixo. Essa div vai ter que ser bom. Aqui a gente tem já então a label e o input e o button. Então a gente pode colocar input área, a área do input, né? Que é onde o usuário vai digitar, vai ler, vai clicar, certo? Vamos ver, label não precisa, input number, id shoot, esse header tá certo. Deixa eu só adicionar umas coisas a mais aqui que eu tava vendo. Se a gente colocar um mínimo, então ele só pode digitar um número, certo? Então ele vai poder colocar um mínimo 1. Aqui a gente já vai bloquear ele de colocar um chute 0, um e-mail, por exemplo, certo? E o máximo é 100, para que ele não coloque 101 como palpite, por exemplo, certo? E aqui o botão. Aqui eu vou mudar para chutar, para ficar mais miozinho, mais miozinho. O ID do botão vai ser botão. O ID do botão vai ser botão, certo? Fechou, fechou. Vamos arrumar o código. Fechar a div aqui. A gente tem os parágrafos. Tem um ID. Tem que adicionar uma classe para ele também, para a gente poder editar. Colocar a classe message, certo? Aqui a gente também não precisa colocar nada por enquanto. E vamos adicionar a classe tentativas. Beleza? Então, o script já está aqui. Nosso HTML é isso. Beleza? List de rotos de seu palpite. Ele ficou pequeno aqui, mas a gente vai arrumar depois, tá? Vamos pro style. O CSS é mais fácil do que o JavaScript, tá? Vamos começar por ele, beleza? Vamos lá, então. Primeiro a gente vai começar com o body, que é o corpo da página, certo? Body. Vamos lá. Opa, ele tá mostrando os trem aqui, eu não quero não, peraí. Aí. Vamos arrumar a fonte. Fonte family. Opa, fonte não, né? Fonte family. Beleza. Ó, ele já mudou a fonte, tá vendo? Background, vamos dar um background. Vou colocar uma cor aqui, sei lá, F0, F2, F5. Cinzinha. Mudar a cor da letra para ficar melhorzinha. Vou colocar um 333. Aí a gente vai arrumar a organização dos itens na tela. Então vamos jogar aqui um display flex. Vamos jogar um justify content. Center.
e um align items center também. Beleza? Olha lá. Alinhou aqui bonitinho. Vamos colocar uma altura máxima aqui de 100 VH para ele ficar no meio da tela. Bonitinho. E uma margem dele, a margem por enquanto vai ser 0. Beleza? Então esse é o nosso body. Agora a gente vai mexer no container. Por isso que eu criei essa classe container aqui, ó, essa div. Porque ele vai mexer só nisso aqui. Beleza? Para você mexer especificamente numa classe, você coloca um ponto e você escreve a classe que você quer. Então, container. Eu vou mexer na cor dele para ficar diferente do fundo. Eu quero background color. Deixa eu ver uma cor. Beleza. A gente vai arrumar isso aqui, tá? O padding para ele poder se distanciar um pouco. Vou colocar 30 pixels. Boa. O border radius. Pra dar uma arredondada nas bordas, fica mais bonitinho. Tá vendo? Melhora um pouquinho. Box shadow. Pra poder ficar mais profissional, né? Box shadow a gente vai colocar a cor 0, 4 pixels, 12 pixels. Vamos jogar um RGBA com as cores 0, 0, 0 e uma transparência de 0.1. Viu como ficou? Olha lá. Fica bem mais bonitinho, né? Tá vendo? Vamos ajustar o text deste align, que eu quero que fique no meio. Beleza? Vamos ajustar a largura dele, porque eu quero que ele fique mais fechadinho, um pouco mais quadradinho. Então, vou colocar 400 pixels, fica melhorzinho, tá vendo? E o width, vamos colocar, a gente colocou o máximo de 400, então a width vamos colocar 90% dele para poder ele não esticar tanto. Beleza? Acho que do container é isso, tá bom? Agora vamos mexer no parágrafo. O parágrafo é coisa simples, a gente vai só mexer na cor. Uma cor aqui legal, um A73E8, um azulzinho, bonitinho. E vamos ajustar a margem de baixo, que é a bottom, para ela ficar um pouco mais coisadinha, certo? Deixa eu ver o que a gente colocou aqui para. O parágrafo a gente colocou como instruções. Então, ponto, instruções. A gente vai mexer só nessa classe agora. Vamos primeiramente mexer no font size, vamos deixar um pouquinho melhor. Vamos colocar um rem. A color a gente vai mudar também. Vamos colocar um 5F6368. Ó, já tá melhorando. E a margem bottom, porque eu quero que ele fique também mais ajustado com o fim do nosso container. Vamos colocar 25 pixels para ver. Tá bom? Show. Show de bola. Vamos mexer no input agora. O que eu coloquei aqui? Input área. Vou copiar isso aqui. Ponto input área. Abre o colchete. Vamos arrumar o display primeiro. Display flex. Vamos centralizar o conteúdo. E vamos dar um gap
O gap é tipo um espaçamentozinho que tem. É um gap. É uma folga. Uma folga de 10 pixels. Certo? E arrumar a margem também. Para 20 pixels. Essa input área. E a width, vou colocar 80%. Bom, deixa assim. A gente vai mexer depois. Agora a gente vai mexer aqui, ó, no botão e no input. Beleza? A gente colocou aqui como gas. Ah, tá. Ele vai mexer. É a ID agora que a gente tem que mexer. O ID é um jogo da velha, tá? ID chute. Padding de 10 pixels. A font size vai ser um rem. Mexer na borda. 1 pixel de largura. Vamos colocar solid. Uma cor agora. Cara, esse aqui. Mais cinzinha um pouco. Vamos arrumar a largura da borda. Border radius. Finalizar aqui, senão ele não vai. Border radius. Vou colocar 5 pixels pra ver. Ah, ficou bom. Redondinho, mas nem tanto. E a largura agora? Vou colocar 150 pixels. Aí ficou bom. Ficou bom, ficou bom. E o teste align, vamos deixar no meio. Beleza, agora vamos mexer no button. O botão. O que a gente vai fazer no botão? Vamos arrumar o padding do botão primeiramente. Ele vai ter 10 e 20 pixels. 10 por 20. A font size dele vai ser um rem para ficar igual com o input. Um pouquinho maior. A cor a gente pode colocar igual. E vamos mexer no background dele. Background color. Um A73E8. Para ficar igual o parágrafo. Vamos tirar a borda. Vamos arredondar essa borda também. Border radius. É igual o input. Ficou bom. Beleza? Vamos mudar o cursor dele. Vamos colocar pointer. Porque daí quando a gente passar por cima, fica a mãozinha, tá vendo? Então cursor pointer é para virar o mouse, nossa setinha do mouse, virar a mãozinha quando passar por cima do ícone que a gente está editando. Beleza? E vamos adicionar uma transição. Quando a gente passar o mouse em cima, ele vai mudar a cor do background durante 0,3 segundos. Agora vamos mudar essa transição aqui.
Quando a gente vai fazer uma transição, a gente tem que configurar ela. Então, existem alguns tipos de configuração que são determinados com a seta do mouse. Como eu quero que essa transição seja feita apenas de passar o mouse em cima, ela vai se chamar hover. Um hover é quando você passa assim, ó, sem clicar, beleza? Então é button, aí você coloca dois pontos, hover, que é a função de você só passar o mouse em cima e ter um resultado, certo? Então o nosso button hover vai ter um background color. Vamos ver uma outra corzinha aqui, sei lá, 155 AB6, para um azulzinho diferenciada, tá vendo? Só de eu encostar o mouse em cima ele já faz a transição de cor, legal? E quando não for usar, a gente vai jogar uma outra forma de transição aqui, que é a button disable, certo? O botão disable vai mudar a cor do fundo para CCC, que é branco. Quando ele estiver desativado ele vai ficar branco, que é para simbolizar que você não pode clicar nele, certo? Aí a gente vai desativar o clique, que é o cursor not allowed. Então a gente vai estar realmente de fato desativando o clique, certo? Então é isso, o botão está feito. Vamos mexer agora na mensagem. Classe mensagem. Então classe ponto, classe que você quer editar, certo? Vamos lá, deixa na font size, deixar um pouquinho maior do que a fonte dos botões. A gente não vai conseguir ver agora, mas logo a gente testa. Vamos colocar ela em negrito. E vamos colocar uma largura mínima de 25 pixels, porque eu não quero ela pequena demais. Aí ele não vai pular da tela também, não vai bugar, certo? Agora vamos mexer na classe dos palpites, tentativas. Nossas tentativas, font size vai ser um pouquinho menor que a fonte do botão. E ela vai ter uma corzinha diferenciada também. 5F6368, cinzinha, certo? Então beleza. Acho que para CSS tá bom. Já tá bem bonitinho. Então é isso. O próximo passo é JavaScript. Bom galera, então continuando aqui nosso jogo de adivinhação, vamos partir para a parte mais difícil, mais complicada, que é o JavaScript. JavaScript tem bastante função, vai ser mais difícil de explicar, então eu vou tentar ir com calma para pensar também o que a gente pode fazer. Vai dar erro, com certeza, mas vamos tentar, beleza? Vamos lá. Começando aqui, a gente já tem o nosso index e a gente tem o nosso style, certo? Vamos pular aqui para o JavaScript, então. Vamos começar aqui. A gente vai ter que criar algumas funções. Qual função a gente precisa? Primeiro a gente precisa selecionar alguns elementos lá no index.html para o JavaScript fazer uma manipulação. Então vamos criar aqui umas funções constante. Vamos colocar aqui getInput, que é o input do usuário, né? A gente vai usar a document com a função getElementById. Por isso que eu coloco o ID nos elementos do HTML, porque no JavaScript a gente usa esse getElementById, fica fácil da gente conseguir determinar o que a gente quer puxar do que o usuário for colocar lá no HTML, certo? O ID que a gente vai usar é o getInput, que é o ID que a gente usou para colocar aqui, ó. Então o que o usuário digitar aqui, digite seu palpite, vai cair nessa função aqui para nós, beleza?
Agora a gente vai criar outra função, getButton. A gente vai usar a mesma forma, getLimitById, só que a gente vai usar getButton, certo? A terceira é a mensagem, a mensagem L, mensagem, dicas, né? A gente vai usar a mesma função, documento, getLimitById, e a gente colocou um ID mensagem. E por último, a de tentativas, que a gente precisa mostrar na tela quantas tentativas o usuário ainda tem. Mesma forma. Attempts, essa foi a classe. Classe não, desculpa, o ID. Certo? Deixa eu comentar aqui. Essa é a primeira parte, que é a parte de inicialização, certo? E deixa eu explicar o que são essas funções aqui. Seleciona os elementos de HTML que vamos manipular, beleza? Vamos partir agora para a definição da configuração do jogo. Vamos colocar aqui, eu não lembro se estava dizendo aqui quantas tentativas o usuário tem que ter. Definindo o número máximo de tentativas, exemplo 10. Então vamos colocar 10 tentativas, certo? Vamos aqui, define as configurações do jogo. Vamos criar uma variável aqui, maximum attempts, max attempts, que é o máximo de tentativas, ela vai ser igual a 10. Então o usuário tem 10 tentativas. Aí a gente vai integrar attempts left, uma variável na outra, vai ser igual ao max attempts. Então eu estou jogando o número máximo de tentativas dentro da variável attempt left, que é o restante de tentativas, beleza? Agora a gente vai ter que criar, deixa eu ver, gerar um número aleatório entre 1 e 100 e armazená-lo em uma variável. Tá, vamos lá. Eu gero um número aleatório entre 1 e 100. A gente vai usar a função mathRandom, math.random, que é a função do JavaScript para gerar números aleatórios, beleza? Então vamos declarar aqui uma função secret number. A gente vai usar um mathRandom, mathFloor, vai usar um mathRandom, mathFloor porque a gente quer números inteiros, tá? A gente não quer número fracionado. E a função mathRandom para a gente poder gerar um número deles inteiro aleatório. Vezes 100 mais 1. Beleza? Deixa eu ver se está certo. A função secretNumber ela vai ser igual a mathFloor, vai usar a função mathFloor, vai usar a função mathRandom vezes 100 mais 1. Tá errado aqui. Isso aqui vai dentro do mathFloor.
agora a gente tem que exibir o número de tentativas na mensagem que a gente editou lá. Então vamos usar a função attemptCL. A função do JavaScript para poder mudar o texto dentro do HTML é essa aqui, ó, text content. Então a gente está chamando a função attemptZL, que é essa daqui, que ela vai puxar por ID quantas tentativas o usuário ainda tem, e ela vai usar o text content para poder modificar esse número e ele aparecer para nós na tela com o texto modificado. Então o que vai aparecer para nós é: você tem, para a gente poder linkar uma variável dentro de um texto, a gente pode concatenar com um mais e abrir e fechar aspas de novo. Só que uma forma que eu aprendi que é melhor e mais simples para não precisar ficar fechando e concatenando toda hora é você usar um cifrão e um colchete. Então a gente coloca o cifrão, abre o colchete e coloca a variável que a gente quer, a temptLeft, certo? O que aqui está errado? Deixa eu copiar isso aqui. Tem que ser a água acento. Isso aqui. Você tem o número de variável, a temptLeft, tentativas restantes, certo? Vou dar um Ctrl S aqui. Vou colocar alguma coisa aqui para ver. Ele ainda não tá puxando nada. Mas era para ter aparecido já, deixa eu ver. Ah, não estou definindo a temptL. Tá certo. Tá. A gente vai arrumar depois. Continuar digitando nosso código aqui. Exibe o número de tentativas na tela. Tentativas restantes. Vamos passar aqui agora para a lógica do jogo. A gente pode fazer isso aqui. Vamos começar com o botão. Vamos chamar essa função aqui. Sempre que o jogo foi iniciado, a gente começar uma lista de eventos. Agora vamos à função principal. CheckGuess. Como a função ela vai ter mais de uma linha de código, por exemplo, essas quatro aqui em cima, cada uma é uma função com uma linha só. Então a gente não precisa abrir colchete. Agora essa daqui vai ser maior, então a gente precisa. Certo? Beleza? Então essa função, vamos iniciar declarando uma variável usuário. Números inteiros. Vai puxar o input do usuário, que foi a função getInput que a gente declarou, que ela vai pegar o que o usuário vai digitar aqui. Então a função getInput vai pegar o valor em número. Então ela vai pegar o valor em número, certo? Aí vamos ver aqui agora um if, um se. Vamos travar aqui o input para o usuário não poder digitar nada. Então, if none, que estiver vazio,
User guess, que é o palpite do usuário. Cadê o botão aqui? Essa vai ser equivalente ao user guess. Vou virar aqui um. Se user guess é vazio e user guess menor que 1, e user guess maior que 100, vou jogar uma mensagem para ele para dizer que ele não pode. Acho que é isso. Isso aqui a gente vai mostrar uma mensagem laranja na tela para o usuário dizendo que ele realmente não pode fazer isso aqui, tá? Aí com isso vamos retornar a função de novo para ele inicializar o programa novamente. Beleza? Certo. Aí a gente precisa diminuir o número de tentativas. Porque se o usuário colocou um número errado ou não, a gente vai punir ele tirando uma tentativa dele. Então vamos colocar aqui a variável attemptLeft vai perder, vamos subtrair um dela. Agora a gente precisa comparar, porque o sistema já gerou um número aleatório, né, que a gente usou essa função aqui. Agora a gente precisa comparar o palpite do usuário se é maior ou menor que o número que o sistema gerou. Então vamos usar outra função if. Se o palpite do usuário, user guess, for igual ao secret number, esses três sinais de igual é que é exatamente igual, tá? Nem mais nem menos. A gente vai colocar uma mensagem dizendo que ele acertou. Parabéns! Você acertou o número. E vamos jogar na tela o número que o sistema gerou, que é a variável secret number. Parabéns, você acertou o número. Aí eu errei de novo aqui, cara. Esqueço que é o acentinho. Certo. E vamos colocar uma cor na mensagem também, né? Colocar um verdinho. E vamos chamar uma função para finalizar o jogo. Para ele iniciar de novo. Endgame. Né? Tá bom. Agora vamos, se o número for menor, se o user guess for menor que o secret number, text content, aqui eu posso usar esse negocinho aqui porque não vai jogar nenhuma variável na tela, né? Se o user guess for menor que o secret number,
a gente tem que dizer que o número ele é maior do que o cara escolheu. O número secreto é maior que o seu palpite. Se o número for maior, o número secreto é menor que o seu palpite. Tem que ser ao contrário, essa que é a pegadinha. Tá vendo? Muita gente errou isso aqui nos testes deles porque isso é uma pegadinha, cara. Tem que ser ao contrário. Então, se a mensagem aparecida na tela, se o user guess, que é o palpite do usuário, for menor que o secret number, a gente tem que falar que o número que o secret number é maior, para ele poder digitar um número maior. Se a gente falar que é menor, ele vai sempre colocar um número menor e nunca vai acertar. Entendeu? Vou jogar na tela aqui agora o número de tentativas. A gente já criou a função. A gente só precisa mostrar o tanto de número de tentativa que o usuário tem, né? Isso a gente não fez. Aí tá. Agora, se zerar a tentativa, a gente tem que zerar o jogo, acabar o jogo, falar que o usuário perdeu. Se a temperature left igual a 0 e user guess for diferente do secret number. Se tentativas restantes i for igual a 0 e o palpite do usuário for diferente do secret number, vai aparecer uma mensagem na tela dizendo você perdeu e mostrando qual era o número secreto pela variável que a gente declarou aqui, certo? Vou colocar uma cor preta. Diferenciar. Vamos chamar a função endgame. Pra ele zerar o jogo e iniciar de novo. Agora uma coisa legalzinha que a gente pode colocar é limpar o input aqui, ó. Quando o usuário digita um número e clica em chutar, para ele não precisar ficar apagando toda hora o número e digitando outro, a gente já vai fazer essa limpa automática do input, tá? Para isso a gente vai pegar o getInput, o valor dele especificamente, vai colocar ele para receber nada, vazio. Esse aqui. E isso aqui é para voltar ele como era antes. Vou criar uma função agora para o endgame, que é essa função aqui, ó, endgame. Vamos declarar ela, né? Eu usei ela no código, mas eu não declarei, né? Então ela não vai funcionar. A gente vai desativar o input. E a gente vai desativar o botão também. E é isso. Deixa eu ver se está tudo certinho.
Eu acho que aqui tá errado. Attempts. É, onde que eu declarei essa variável aqui? Attempts. Attempts. É, attempts. Aqui. Pronto. Vamos testar? Vamos lá. Sei não, hein? Como sempre, não funcionou de primeira, né? Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Para descobrir o que está acontecendo, galera, de erro, é só vocês dar um F12 aqui e abrir os elementos da tela. Vocês vêm aqui em console. Vamos lá. Ele pegou um erro de referência a tempos não está definido. Mas eu arrumei aqui. Será que falta mais? Aqui. Attempts. Attempt left. Check gas. User gas. Gas input. Is now user gas. Attempt. User gas. Secret number. Caramba, tinha um monte. Esquecendo do termo. Beleza, acho que é isso. Ah, já até apareceu aqui. Você tem 10 tentativas restantes. Ah, então agora vai funcionar. Não? Oh meu Deus, vamos ver aqui. Uncalf type error cannot read properties. Ah, o elemento está tentando. Deixa eu ver aqui no Copilot como é. Tá. Gas input. Acho que é isso. Deixa eu ver. Gas button. E gas input. Tá. Não ainda. É, galera, é isso. Aprender, mas é isso mesmo. É resolver eu agora, né? Linha 24. Que tá errado com a linha 24. O elemento com ID gas input não existe no seu HTML. Ou está escrito errado, pode ser gas input ou input em inglês. Tá, olha só pra você ver. Uma letrinha. Uma letrinha só, galera. É foda. Vamos ver aqui. Aê! Funcionou, boa. O número secreto é maior que seu palpite. Então, a gente tem 9 tentativas. É maior do que 20. Então, vamos tentar 40. Opa, maior que 40. Beleza, então 60. Opa, maior que 60. Ele não tá limpando. Vamos ver isso aqui depois. Ó, é menor que 80. Então, 70. Então, 65. Opa. Menor que 70, maior que 65. Então, 67. É maior. 68. 69. Lá ele. Parabéns, você acertou o número 69. Agora tem que descobrir aqui por que que não tá limpando. Era pra ele limpar aqui.
Mas tá bom, tá ótimo. Bom, é isso, então. Obrigado por ter assistido aí, galera. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, brigadão. Nos próximos vídeos vamos tentar outros desafios. Lembrando que eu ainda estou aprendendo, estou no meio do curso. 30% mais ou menos de curso só, de front-end. Então, ainda não sei muita coisa, mas dá pra gente tentar brincar um pouquinho. Erros vão aparecer, mas a gente vai usando uma IA, alguma coisinha aí para consertar. Outros a gente consegue consertar sozinho, sem precisar usar, mas cada dia tentando ser 1% melhor do que você era ontem. Lembre-se disso. Só assim a gente vai aprender e tem que codar, tem que programar. Beleza, galera? Fica com Deus aí, abraço. Falou!